Apocalipse, no capítulo de número 2. Vamos ler a partir do verso de número 1, que vai falar acerca da primeira das 7 cartas, ou das 7 igrejas da Ásia Menor, como no caso, a primeira é a igreja de Éfeso. Vamos estar lendo o versículo de número 1. O livro do Apocalipse é fácil, é o último livro da Bíblia. E no capítulo de número 2, no versículo de número 1, que diz assim: Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso: isso diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e o não são, e tu os achaste mentirosos, e sofreste e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Tenho também contra ti que deixaste a tua primeira caridade. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que aborreces as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Amém? Vamos orar a Deus. Levante a tua Bíblia, a tua mão, peça para que o Senhor fale conosco. Maravilhoso Deus, maravilhoso Pai, meu Deus, Criador dos céus e da terra, em tua santa e bendita presença, eterno, nós nos colocamos com alegria, com o coração aberto, meu Deus, suplicando a tua presença, o teu poder, a tua sabedoria, meu Pai, o teu entendimento, conhecimento, a tua ciência divina. Meu Pai, utiliza a nossa vida por misericórdia, por bondade. Fala com cada servo, com cada serva. Fala com a tua igreja, fala com aqueles que estão perto, aqueles que estão a longa distância, meu Deus, que, ó Pai, estarão ouvindo a tua palavra neste momento. Alimenta, Senhor, cada coração, transforma, muda, Senhor, batiza com o teu Espírito Santo e liberta cada vida das garras de Satanás, pois é o que nós te pedimos, no nome de Cristo, para a glória de Deus, nosso Pai. Amém, Jesus. Graças a Deus. Meus irmãos, podeis vos assentar, desocupe vossas mãos e dê uma salva de palmas com alegria para Jesus. Graças a Deus, bendito é o nome do Senhor. Meus irmãos, quero chamar, por favor, a tua atenção. A palavra do Senhor, como falei, repito, creio que Deus, Ele tem uma mensagem ao nosso coração nessa noite. Estamos aqui diante de um texto onde a palavra de Deus vai direcionar, no caso, essa palavra voltada à igreja de Éfeso, e não só a igreja de Éfeso, mas também a todas as igrejas, a todos os crentes, até a volta de Jesus. E para os irmãos que não sabiam, no caso, a Éfeso, na verdade, ela era a capital da Ásia Menor, nos dias que foram escritos, ou seja, na verdade, nessa época aqui, havia ali um centro comercial muito grande, também marítimo, onde estava ali ao redor naquela cidade, que fazia parte daquela cidade,
e não bastando só isso, né? A igreja, aliás, a cidade de Éfeso era a cidade que portava, né, ali o templo da grande deusa chamada Artemis, ou também que levava o nome de a grande deusa Diana, né? E então essa cidade aqui de Éfeso era uma cidade muito forte, muito poderosa, e devido aos seus comércios, devido ao dinheiro, né, que entrava nessa cidade, havia ali um poder muito grande. E presta bem atenção que o apóstolo Paulo, né, praticamente ele foi o precursor, né, de fundar, né, o fundador da igreja praticamente ali na cidade de Éfeso, porque na verdade tudo começou um pouquinho lá atrás, né, para aqueles que já leram, né, que já examinaram ali a carta, né, de Atos dos Apóstolos. Mais precisamente no capítulo de número 19, né, a Bíblia mostra isso para nós, lá do verso 21 ao 41, mais precisamente, vai falar tudo acerca dos acontecimentos da grande obra de Deus ali na cidade de Éfeso. Mas interessante né, faz a gente lembrar que o apóstolo Paulo, quando ele vai pregar ali em Éfeso, né, quando ele entra naquele lugar, a cidade era uma cidade onde tinha um povo, né, muito devoto, né, era muito voltado para a idolatria, muito voltado para a deusa Diana, para Artemis, enfim. E no meio da idolatria, a gente sabe, né, onde existe muita idolatria, a gente sabe que existe muitas pessoas por detrás da idolatria, né, que têm se enriquecido, que tem tido uma vida extremamente bastarda, devido ao dinheiro, né, que eles arrecadam mediante a venda de mistos, a venda de idolatria de ídolos. E nós sabemos, né, por intermédio de estudos, enfim, de depoimentos de pessoas, de testemunho de pessoas que já trabalharam na fabricação de ídolos, de imagem, de escultura, né, todos que trabalham, né, que às vezes recebe ali, que é incorporado, né, pelos demônios, ou recebe ali a presença de demônios para fazer a imagem na semelhança daquele ser que aparece para ele, né? Isso tudo acontece, talvez você não sabia, mas pessoas que já deram depoimento, que trabalharam com isso, hoje servem a Deus. Eles dizem que todas as imagens de escultura que são feitas, né, são portas abertas para o diabo entrar por intermédio daquela imagem, para poder atingir, atormentar as pessoas que adoram, né, que adquirem aquelas imagens, aqueles ídolos para dentro da sua casa. Então presta bem, né? Atenção, você que é adorador de ídolo, você que é adorador de imagem de escultura, guarda isso no teu coração, registra aí no teu coração, deixa em evidência no teu coração, porque toda imagem de escultura, todo ídolo que você diz que é um Deus, né, que é um santo, que é alguém que vai interceder por você a Deus, porque isso é mentira. Não existe imagem de escultura, não existe ídolo nenhum que interceda por nós, porque a Bíblia diz que o único intermediador, o único intercessor por nós entre Deus e os homens chama-se Jesus Cristo de Nazaré. Não existe outro ser, não existe nenhum tipo de imagem feito pela mão de nenhum pecador que tenha o poder de interceder por nós a Deus, a não ser Cristo. Então presta bem atenção. Então, quando você adquire uma imagem, quando você traz uma imagem para a tua casa, quando você dobra o teu joelho, quando você faz qualquer pedido, você está dando legalidade, dando autoridade para o inimigo trabalhar na tua vida, trabalhar na tua família, trabalhar na tua casa, porque aquela imagem, ela vai ser, ou ela está sendo uma porta aberta para os demônios agir na tua vida. Será que você crê na palavra de Deus? Eu vou te mostrar aqui na Bíblia. É interessante, presta bem atenção, no capítulo 19 de Atos, o apóstolo Paulo, ele vai fazer ali a sua missão, porque é a terceira viagem dele, missionária, que ele faz, e agora a Bíblia mostra que ele vai apresentar
o Evangelho, na terra de Efésio. Ele vai apresentar ali na cidade de Efésio. E presta bem atenção, meus irmãos, que isso aqui é muito interessante, que quando Paulo ele chega ali, Paulo ele vai encontrar alguns homens, e a Bíblia vai mostrar para nós que ele pergunta para esses homens se eles já haviam recebido o Espírito Santo, na verdade, quando eles crescem. E a Bíblia diz que esses homens, ele vai dizer para Paulo: olha, nós ainda nem temos ouvido falar de que haja Espírito Santo. Veja que Éfeso era uma cidade grande, muito religiosa, muitos adoradores, mas eles não haviam tido o conhecimento que o Espírito Santo já estava na terra e estava se apoderando de todos aqueles que crescem nele, que invocasse, que buscasse a sua presença. E a Bíblia vai mostrar então que Paulo vai perguntar para aqueles homens: olha, no que então que vocês são batizados, se vocês não têm ouvido falar do batismo com o Espírito Santo? Eles vão dizer: olha, nós apenas somos batizados no batismo de João. Então a Bíblia vai mostrar para nós que verdadeiramente Paulo ele vai ter o conhecimento que eles então são batizados nas águas por a questão do arrependimento. E algo que é interessante, a Bíblia vai mostrar para nós que o apóstolo Paulo ele vai reunir aqueles homens, e a Bíblia diz para nós que era cerca de 12 homens, número 12, e Paulo vai dizer, a Bíblia vai dizer que Paulo vai impor as mãos sobre aqueles 12 homens, que Paulo vai orar. E no momento que Paulo coloca a mão sobre aqueles homens e Paulo começa a orar, a Bíblia diz para nós que aqueles homens então, eles vão receber o Espírito Santo. Aqueles homens, eles vão ser batizados com o Espírito Santo, e o sinal que eles recebem o Espírito de Deus naquele momento é que eles vão agora falar em novas línguas. Eles vão falar em novas línguas, línguas estranhas, e eles vão também profetizar. Eles recebem os dons do Espírito Santo naquele exato momento. E interessante meus irmãos, que a Bíblia fala para nós em Romanos que a palavra de Deus, ela é poder de Deus para todos aqueles que creem. Veja que quando o apóstolo Paulo ele chega no intuito de pegar a palavra de Deus, a palavra de Deus ela já chega impactando. A palavra de Deus chega batizando com o Espírito Santo. E interessante é que a Bíblia vai mostrar para nós que não só isso, não só essas pessoas recebem o Espírito Santo, mas no versículo de número 6 do capítulo 19, ou melhor, versículo de número 8 do livro de Atos, Paulo ele vai, no capítulo 19, verso 8, Paulo ele vai pregar na sinagoga. Paulo ele vai ali com ousadia, Paulo ele vai com poder, cerca de 3 meses, ensinar a palavra de Deus e discutindo acerca do reino de Deus. Veja bem que Paulo era conhecedor das letras, Paulo era poliglota, Paulo cresceu aos pés do venerado doutor Gamaliel, Paulo tinha autoridade, Paulo sabia o que ele estava fazendo, e com o conhecimento da letra, Paulo não tinha só isso, mas ele também tinha a plenitude de Deus na sua vida, por intermédio do Espírito Santo. Então veja que isso trouxe a Paulo uma sabedoria, um conhecimento, uma autoridade muito grande. Então primeiro ele vai impor as mãos, as pessoas vão ser batizadas com o Espírito Santo, cerca de 3 meses ele vai pregar, ele vai ensinar, e veja que por cerca de 2 anos, Paulo ele continua fazendo a obra de Deus em Éfeso. Amados e queridos irmãos, interessante que a Bíblia vai mostrar para nós no verso 11 do capítulo 19 de Atos, que o Senhor Deus, por intermédio das mãos de Paulo, Deus ele fazia maravilhas extraordinárias. Está vendo quando eu digo que a palavra de Deus é poder de Deus para aqueles que creem? Está aqui.
A palavra de Deus não é algo que apenas nós ouvimos, acalma ali o nosso coração, ou traz para nós ali uma certa e momentânea paz, não. A palavra de Deus, ela tem o poder de transformar as nossas vidas. A palavra de Deus tem o poder de quebrar o coração de pedra e transformar num coração de carne como o do Senhor. A palavra de Deus tem o poder de transformar o homem valente como um touro, numa ovelhinha, numa simples ovelha, e alguém que as pessoas possam olhar e falar: eu não acredito que é ele, eu não acredito que é ela. A palavra de Deus tem, porque a Bíblia diz que o Senhor fazia maravilhas extraordinárias por intermédio da mão de Paulo em Éfeso. E que mistério, quais foram algumas dessas maravilhas? O versículo, louvado seja o nome santo do Senhor, de número 12, do capítulo 19, a Bíblia diz, fala que de sorte até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam, era expelido das pessoas. Meus amados e queridos irmãos, presta bem atenção nisso aqui. Quando Deus fazia maravilha por intermédio da vida de Paulo, a Bíblia aqui mostra que lenços e aventais, né? Está falando no plural, ou seja, creio que as pessoas tocavam com o lenço no apóstolo Paulo, ou pedia para Paulo segurar. As pessoas ali tocavam nos aventais, ou pedia para Paulo tocar nos aventais, pôr sobre o seu corpo, e levavam aqueles utensílios, aquele avental, levava aquele lenço e colocava sobre os doentes eram curados. Colocava os aventais sobre os doentes, eles eram curados. Colocava lenço, aventais sobre os endemoniados, e os endemoniados se tornavam libertos. Os demônios saíam da vida deles. Mas que maravilha! Alguém pode sugerir, dizer: pastor, então vamos fazer a campanha poderosa do lenço, vamos fazer a campanha poderosa do avental, para o Senhor Jesus curar os enfermos, para o Senhor libertar os endemoniados. Meus irmãos, nós poderíamos fazer, poderíamos, mas por que não é feito? Porque presta bem atenção que a unção, a virtude, o poder não era pelos utensílios, mas era pela mão de Paulo, diz a palavra de Deus. A unção estava sobre a vida de Paulo, a unção não estava sobre os utensílios, mas era por intermédio da mão dele. Aonde ele tocava, a unção de Deus era distribuída, a unção de Deus era compartilhada, e então aqueles que recebiam eram impactados, eram curados por intermédio do poder de Deus que estava na vida de Paulo. Será que os irmãos estão entendendo? Será que os irmãos podem dar glória? É comum as pessoas verem situações em determinados lugares, talvez na mídia, e falar: peraí, fulano fez em tal lugar, deu certo. Pessoas fez em outro lugar, deu certo. Deus está curando, Deus está libertando. Sei lá o que pode estar acontecendo, eu vou fazer aqui também. Meus irmãos, nós temos que ter cuidado. Nós temos que ter cuidado porque nós não sabemos o mistério de Deus com as pessoas. Nós não sabemos o que Deus tem com os seus homens, com os seus ministros. Não é porque Deus tem algo comigo que Deus vai ter contigo. Não é porque Deus tem com você que Deus vai ter comigo. As coisas de Deus, elas são mistério, e nós temos que ter cuidado. Sabe por que eu vou te dizer isso? A Bíblia fala para nós, no versículo de número 13, do capítulo 19, que havia alguns homens que praticavam o exorcismo. Havia alguns homens que eram exorcistas, e esses homens, a Bíblia diz para nós que eles eram judeus, ambulantes, e esses homens, eles eram ali os 7 filhos de Seva, de um certo judeu, de um sacerdote, e esses homens pegavam a sua cruz,
pegava ali talvez sal, pegava ali uma corda, pegava ali alguns utensílios, algumas mandingas, e eles então saíam à procura de pessoas endemoniadas para invocar o nome do Senhor Jesus Cristo sobre as pessoas que tinham espíritos malignos. E quando eles faziam esses atos, eles diziam: esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. Essa era a tática. Eles estavam vendo Paulo fazendo, e eles então vai fazer. Espera aí, vamos usar as duas situações. Vamos usar o nome de Jesus, que é o que Paulo usa, e vamos também usar o nome de Paulo, que é aquele que está sendo usado, que está usando o nome de Jesus. As coisas acontecem pelo nome de Jesus por intermédio de Paulo. Então vamos usar os dois nomes. Beleza. Eles vão copiar, eles vão tentar fazer aquilo que Paulo estava fazendo. Só que eu falei, nós não sabemos o mistério que Deus tem com as pessoas. Nós não podemos subestimar ou querer copiar. Nós não conhecemos o mistério da pessoa com Deus e de Deus com as pessoas. Presta bem atenção, isso é sério. E a Bíblia diz que então esses homens, eles vão agora procurar uma determinada casa. E a Bíblia diz que chegando ali naquela casa, tinha uma pessoa endemoniada, tinha uma pessoa que estava ali possessa. Então eles chegam lá com a solução. Chega com a cruz, chega lá com sal, chega lá com um lacinho, com um raminho de alguma coisa, e vamos fazer a obra, vamos fazer o trabalho em nome desse Jesus que Paulo prega. Beleza. O carro está lá, talvez enrustido, quietinho, ou manifestando talvez ali de uma forma mais civilizada, vamos dizer assim. Só que aqueles homens, eles vão olhar para aquele demônio e vai dizer: eu te esconjuro no nome de Jesus a que Paulo prega. Quando ele começa a usar o nome de Jesus e falar o nome de Paulo, o cão vai se manifestar e vai dizer: conheço Jesus e bem sei quem é Paulo. E o diabo faz uma pergunta: e vós, quem são? Eu conheço Jesus, eu bem sei quem é Paulo, mas e vocês? Ninguém apresentou vocês para mim. Eu não ouço falar nada acerca de vocês. Eu não tenho visto nenhum dos meus amigos ser expulso. Eu não tenho visto nenhuma das enfermidades colocadas nas pessoas que vocês tiraram. Eu não tenho visto nenhum tipo de obra de vocês. Quem são vocês? Me diz. E agora? Vamos cutucar onça com vara curta? Vamos confiar nas nossas pernas, na nossa corrida, que a gente vai conseguir fugir da onça? Vamos confiar na nossa estratégia de poder subir numa árvore e ela não vai alcançar nós? Meus irmãos, nós precisamos ter estratégia, nós precisamos ter vida no altar, nós precisamos imitar o apóstolo Paulo, nós precisamos imitar os discípulos, nós precisamos ter vida no altar, nós precisamos ter consagração, nós precisamos ter preparação, nós precisamos vigiar com a nossa boca. Ah não, eu vi certo pregador falar, eu vi certo pregador fazer, eu também vou fazer. Cuidado, nós estamos mexendo com adversário poderoso, nós estamos mexendo com adversário estrategista, que não é qualquer sinal, qualquer movimento, qualquer palavra que vai destruí-lo. Nós, além das palavras, tem que ter em nós presença de Deus, tem que ter em nós unção de Deus. Apenas palavra não vai resolver, tem que ter unção e poder de Deus, porque se tivesse só palavra, se só palavra fosse o suficiente, a Igreja Católica Mundial Apostólica Romana, o Papa seria o maior exorcista da face da terra. E não é isso que acontece, porque o demônio está entronizado nesses lugares, usando a vida
desses homens para enganar o mundo inteiro. Bendito seja o nome do Senhor. Então apenas palavra, apenas o conhecimento não é o suficiente. Nós precisamos da unção, do poder, da autoridade de Deus para mexermos com o demônio. Pastor, mas eu não vou mexer com o demônio, eu vou estudar só para pregar a palavra de Deus. Mas espera aí, você acha que vai pregar a palavra de Deus só para crente batizados com o Espírito Santo? Você terá um lugar reservado ali só para pessoa extremamente cheia do Espírito Santo? Será que você não vai pregar numa igreja? Será que você não vai pregar na rua, numa praça pública? Será que você não vai pregar em algum lugar, em alguma condução, em alguma cidade diferente, aonde pode ter alguma pessoa dessa maneira, e quando você falar do nome de Jesus Cristo, o demônio se manifestar? E aí? E a unção? E aí o poder e a autoridade vai estar onde? Será que nós vamos chamar as pessoas para fazer aquilo que nós temos que fazer? Isso é feio. Não é assim que acontece. Se nós estamos ali empenhados, se nós estamos com a mão no volante, nós temos que conduzir o negócio. Não temos que sair, não, o negócio ficou feio, eu vou sair, você assume aqui, não. Você começou, você termina. É fácil a gente fazer as coisas e jogar na mão dos outros quando o caldo engrossa. Ai, vai virar caroço agora esse angu, mexe aqui para não virar. Não, você começou, então acabe. Interessante é, meus irmãos, que a palavra do Senhor vai mostrar para nós que mediante esses acontecimentos, mediante essas situações que estavam acontecendo em Éfeso, essas pessoas perseguidas pelo demônio, que o demônio se levanta ali, né, rasga a roupa daquelas pessoas, se a senhora deles, né, toma eles, bate, meu Deus, faz coisas terríveis. A Bíblia diz que a fama do Evangelho, a fama do poder de Deus, né, do apóstolo Paulo, a fama de Jesus se alastrou por toda Éfeso e por toda a Ásia. E presta bem atenção que o nome, diz o verso 17 do capítulo 19, que o nome do Senhor Jesus era engrandecido por esses acontecimentos. Era engrandecido. Interessante é que a palavra do Senhor, ela crescia poderosamente e ela prevalecia. Meus irmãos, analisa bem uma coisa. Tem gente que sempre fala que quem tem promessa de Deus não passa por luta, quem tem promessa de Deus não passa por tribulação, e quem tem promessa de Deus não vai para o inferno. Isso é falta, quando a gente fala isso, é falta de conhecimento, é falta de analisar a Bíblia. Por quê? Porque é que mesmo em Atos, um pouquinho mais atrás, o escritor, ele falou para nós que por muitas aflições nos importa possuir o reino dos céus. Jesus também falou que nós nesse mundo nós teríamos aflições, mas para nós ter bom ânimo, porque ele venceu o mundo. Se nós olharmos para a palavra de Deus, nós vamos ver que a vida do apóstolo Paulo, né, por exemplo, lá no capítulo 8, no capítulo 9 de Atos, nós vamos ver que o chamado de Deus na vida dele foi um chamado muito tremendo, algo muito poderoso. Deus falou, olha, o Senhor falou, esse é um vaso escolhido, esse vaso escolhido, ele vai levar o meu nome para os reis, para o povo de Israel, para os judeus, para muitas pessoas. Só que esse vaso escolhido, ele é um vaso importante para mim, é escolhido. Só que ele saberá o quanto ele terá que padecer pelo amor do meu nome. Quantas vezes nós já oramos, por exemplo, eu orei e oro, Senhor, eu quero ser usado como Paulo, só que eu tenho que ter em mente que eu estou pedindo algo para ser usado como Paulo, mas eu preciso lembrar as aflições que Paulo passou. Eu preciso lembrar as pedradas, os açoites, as perseguições, as reprovações, os naufrágios, a nudez, né?
as oposições, as angústias que ele teve, as aflições que ele passou, que ele diz que até da vida ele se desesperançou. Eu tenho que lembrar tudo isso. Eu estou pedindo: Deus, me usa como Paulo. Senhor, me usa como o Senhor usou esse homem. Mas aí vem uma pergunta: tudo bem, eu vou te usar, mas você está disposto a passar pelo que Paulo passou? Será que nós vamos querer comer só a carne e jogar o osso fora? Ou nós vamos ter que roer o osso também, quebrar no dente e tirar o tutano de dentro? Tudo isso faz parte do prato, tudo isso faz parte do chamado, e nós temos que entender: Senhor, que bênção, me usa como Elias, me usa como Isaías, Senhor. Tudo bem, Deus não tem preconceito, Deus ele usa, mas você está disposto a ser rachado, cortado pelo meio como Isaías foi? Senhor, eu quero ser usado como Daniel, quero ser exaltado. Tudo bem, Deus te usa, mas você está disposto a ir lá para a Coreia do Norte? Você está disposto a ir para a China? Está disposto a ir para Cuba? Está disposto a se apresentar como pregador, como homem de Deus, como mulher de Deus, levando o poder de Deus para um povo que não conhece, sabendo que tudo de mal, tudo de ruim, coisa que talvez você imagine e não imagina, de ruim está preparado lá para a tua vida? Será que você tem coragem? Meus irmãos, presta atenção aqui: é por causa de nós não termos o prazer, o privilégio de sofrer as aflições de Cristo, de padecer as aflições de Cristo, é que nós não pedimos mais para Deus usar a nossa vida, porque todos aqueles que são usados por Deus têm um determinado preço a pagar, tem algo para pagar, tem que ter uma cicatriz, tem que ter uma marca no seu corpo, e não é todo mundo que quer pagar mais o preço. Hoje nós queremos só ter vida boa, hoje nós queremos só curtir, hoje nós queremos estar só por cima, nós não queremos ter falta de nada, nós não queremos ter perseguição, nós não queremos ser apedrejados, nós não queremos suportar nada mais nessa terra, nós só queremos a bênção, nós só queremos a vitória. Não é assim que está acontecendo? É desse jeito. Por isso que Deus não está manifestando, o povo não ora mais. Senhor, me batiza com o Espírito Santo, meu Deus, me usa nos dons do teu Espírito Santo. Se orar em meio a 100, talvez ore, o resto não ora mais, não pede. Não sei o que está acontecendo, não sei que mal que está, que tem impedir as coisas de Deus. Mas o que eu quero, por que eu estou te dizendo isso? Porque Paulo, meus irmãos, ele padeceu tanto. Se no discorrer deste capítulo 19, se você for ler do 21 para frente, você vai ver as aflições que Paulo sofreu ali em Éfeso. Você vai ver as perseguições que ele sofreu. Por quê? Porque aqueles que estavam por detrás da idolatria, aqueles que estavam por detrás dos ídolos, né? Como eu falei, que todo ídolo é uma porta aberta para o diabo entrar na tua casa e atribular a tua vida. Eu estou dizendo isso com base, se você quiser eu te envio a fonte. Quando Paulo faz o que faz por intermédio de Deus, quando Deus faz por intermédio de Paulo, reúne-se o povo do clero, o povo do dinheiro, e diz: olha, nós temos que parar esse Paulo, nós temos que fechar a boca dele. Por quê? Porque a nossa riqueza, a nossa luxúria, a posição que nós temos, é por nós enganar as pessoas, vendendo ídolo, imagem de escultura. Nós adquirimos tudo que nós temos enganando o povo. E esse Paulo, ele chegou aqui e está revelando a verdade. Esse Paulo chegou aqui, ele está dizendo que os ídolos, os deuses feitos pela mão dos homens, não são deuses. E o que está acontecendo? Está todo mundo crendo em Paulo. Está todo mundo crendo porque ele está usando o poder. Deus está dando poder para ele. O cego está enxergando, o coxo está andando, o surdo está ouvindo, os demônios estão sendo repreendidos. E os nossos ídolos nada faz, nada pode.
O povo está deixando de comprar, o povo não está comprando mais imagem de escultura, não está comprando mais lixo, e o povo não comprando, a qualquer momento nós vamos cair na miséria, nós vamos cair na pobreza. O povo precisa comprar, o povo tem que continuar sendo enganado, e Paulo está abrindo o olho do povo. Vamos dar um jeito, vamos prender Paulo, vamos bater, vamos acabar com esse homem, vamos matá-lo, vamos fazer alguma coisa com Paulo, porque o povo tem que continuar sendo nosso escravo. Nós precisamos arrancar a lã, a gordura do povo. Eles não podem ter o conhecimento da verdade. Meus irmãos, nunca se houve uma época de perseguição contra a verdade como está havendo hoje nos nossos dias e como houve na época da igreja primitiva. Aonde tem a verdade tem perseguição. Pode ter certeza, onde há verdade há pedra, aonde há verdade há paulada, onde há verdade há derramamento de sangue. Por quê? Porque a verdade, louvado seja Deus, nada pode com a verdade. Então a única forma de calar a boca da verdade é amarrando, é prendendo, é matando. Só que Paulo, ele falou um dia, ele deixou escrito para nós, falando a Timóteo, ele disse que ele estava no cárcere, ele estava preso, mas a palavra de Deus, ela não está presa. Ninguém consegue prender a palavra de Deus. Podem fechar minha boca, pode fechar a tua, mas a verdade vai usar outro, vai usar outra pessoa, e a verdade vai ter que ser proclamada, a verdade vai ter que ser exaltada. Ninguém pode parar a verdade. Mas o que eu quero dizer a você nessa noite de hoje, que o nosso Deus, Ele conhece as nossas obras, que é o nosso tema aqui do capítulo 2 de Apocalipse, a primeira igreja da Ásia, chamado Éfeso. Nós estamos falando acerca de Éfeso, do capítulo 2 do livro do Apocalipse. Pegamos a base no capítulo 19 de Atos para dar a introdução. E veja bem que tudo que está acontecendo, tudo que aconteceu, no verso 2 aqui de Apocalipse, o Senhor, Ele diz, por intermédio de João: eu sei as tuas obras, e o teu trabalho, a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu os achastes mentirosos. No verso 3, e sofreste e tem paciência, e trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Presta bem atenção que esse capítulo 2, esse versículo 3, aliás, o versículo 2 e o 3 desse capítulo 2 de Apocalipse, a Bíblia chama a nossa atenção aqui e vai mostrar para nós que os olhos de Deus estão por toda parte, como está escrito lá no capítulo de número 15, verso 3 de Provérbios. A Bíblia diz que os olhos de Deus estão por toda parte, contemplando tanto os maus quanto os bons. Deus viu a obra que aconteceu em Éfeso quando Paulo estava pregando, porque Deus que estava usando Paulo, Deus que estava dando poder, Deus estava vendo o que os homens, o que os poderosos, o que os enganadores estavam fazendo com o povo no tocante a vender imagem, a vender ídolos. Louvado seja o nome do Senhor, porque aqueles ídolos não tinham poder, aqueles ídolos eram uma forma deles arrancar dinheiro, deles enriquecer. E veja que no verso 2, o Senhor fala: eu sei as tuas obras. Deus, Ele sabe, Deus, Ele conhece, Deus, Ele vê. Não precisa nós querermos ensinar Deus, não precisa nós queremos mostrar a Deus a forma dele trabalhar. Sabe por quê? Porque Deus, Ele conhece. Deus sabe aonde está a enfermidade na tua vida, Deus sabe aonde é o núcleo, aonde é a raiz, aonde é o coração, aonde é o cérebro da enfermidade. Deus sabe ali onde é aquele fiozinho vermelho e preto, qual dos dois cortar para cessar o problema na tua vida, para cessar a enfermidade. Deus, Ele sabe aonde está o empecilho no teu casamento, na tua vida sentimental. Deus, Ele sabe aonde está o espinho ali e de quem tirar, se é de você, dele ou dela.
Deus ele sabe como agir. Deus sabe quem é o contendeiro. Deus sabe quem está produzindo a fofoca, quem está mentindo, quem está enganando. Deus ele sabe exatamente quem é que está colocando fogo na panela. Deus ele conhece. Por isso que a Bíblia está dizendo aqui: eu sei as tuas obras, eu conheço as tuas obras. E quando Deus diz que ele conhece, é porque ele conhece. Não tenha dúvida que Deus ele conhece. Alguém pode dizer: pastor, porque Deus ele não fez nada, porque Deus não interviu? Meus irmãos, por favor, entenda o trabalhar de Deus. Deus ele não interfere na nossa vida. Deus ele não entra, ele não coloca colher. Deus não coloca cunha. Deus ele observa. Deus ele vê. Deus ele está contemplando tudo. Só se nós desejarmos, se nós quisermos ver a interferência de Deus, se nós quisermos ver a mão de Deus ser tocada, se nós quisermos ver Deus mover as águas, nós precisamos pedir a intervenção de Deus. Sabe por que eu te digo isso com base? Porque lá no capítulo 11 do livro de João, do Evangelho de João, a Bíblia mostra para nós, presta bem atenção, já volto aqui. A Bíblia mostra para nós que Jesus ele é 100% Deus, ele foi 100% homem, 100% Deus. Jesus ele é o Todo-Poderoso. Só que quando Jesus estava diante daquele túmulo, quando Jesus estava diante da sepultura onde se encontrava o seu amigo que amava, cujo nome era Lázaro, quando Jesus estava ali, Jesus chama Marta, e Jesus vai mostrar para Marta agora o que iria acontecer acerca do seu irmão. A Bíblia diz que Jesus vai mandar tirar pedra, só que Marta, na brecha do lado de Jesus, vai dizer: mestre. Até as pessoas pegam a brecha, né? As pessoas não respeitam o ponto final e diz que Jesus, está escrito lá: tire a pedra, Marta. Não está escrito isso, está escrito: tirai a pedra, ponto final. Aí Marta, que é a irmã do defunto, ela vai olhar para Jesus e vai dizer: mestre, já é de 4 dias, cheira mal. Não é o que está escrito lá no capítulo 11? É isso, verso 39 adiante, está escrito dessa forma. O que Jesus vai fazer? Jesus vai dizer: Marta, descansa o teu coração. Não disse para ti que se tu creres, tu verás a glória de Deus? Espera aí, chegou o meu momento. O que eu te disse? Jesus, ele sendo 100% homem, 100% Deus, o que Jesus fez? Jesus olha para o céu, Jesus estende a mão para o céu, e Jesus ele vai orar a Deus. Jesus ele vai falar com o Pai. Jesus ele vai mostrar para nós que as coisas acontecem por intermédio da oração. Jesus ele vai mostrar para nós que há coisas que nós precisamos orar, há coisas que acontecem de acordo com o ciclo da natureza, como por exemplo você lançar uma semente na terra, você aguar, vai acontecer, a terra ela é obrigada a fazer aquilo germinar, tem que nascer, as coisas têm que acontecer, né? Tem coisas que é natural, a água por si só ela faz nascer o peixe, não precisa lançar semente, um embrião, um ovo, não, a água ela tem obrigação de produzir peixe, você colocando ou não, ela vai produzir peixe. Então tem coisas que é natural da natureza, mas tem coisas que nós temos que fazer a nossa parte. Jesus ele vai orar, quer ver? Para você ver que não está na minha palavra, mas é o que está escrito aqui no capítulo de número 11 do Evangelho de João. A palavra do Senhor é clara em dizer aqui para nós que Jesus ele vai orar e ele vai dizer desta maneira, está aqui no verso de número 41, capítulo 11, verso 41. Jesus ora bem assim: e Jesus, levantando os olhos para os céus, disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Jesus estava orando, falando com o Pai. Versículo 42: eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que está ao redor,
para que creiam que tu me enviaste. Está vendo a situação? O nome de Deus precisava ser glorificado. Jesus vai orar por quê? Porque a multidão estava ali. Jesus queria mostrar que ele era enviado de Deus, que ele tinha conexão com os céus, que ele falava, ele pedia e o Pai assinava, o Pai dava ordem. Porque agora ele falando dessa maneira, a Bíblia diz que Jesus ele vai clamar com grande voz, com uma voz poderosa, com uma voz de autoridade, ele vai dizer: Lázaro, vem para fora. Jesus ele não chama, olha, vocês que estão nos sepulcros, venham para fora. Se Jesus tivesse dito desse jeito, todos os sepulcros seriam abertos e todos os mortos iriam sair. Mas Jesus ele chama pelo nome: Lázaro, vem para fora. Jesus chama Lázaro exclusivamente pelo nome. Então o que eu quero mostrar para os irmãos? Que tem coisas que nós temos que orar. Não fique aí no mar da vida, não fique aí na tempestade da vida, não fique aí nas perseguições da vida, deitado, olhando para o alto com a carinha singela, esperando. O que você está esperando, meu irmão? O que você está... estou esperando Deus agir na minha vida, porque Deus prometeu, Deus usou profeta, profetiza, Deus falou que vai agir, eu estou aqui esperando. Eu te digo, toma calmante, toma algum remédio de tarja preta, pega cobertor grosso e dorme mesmo. Fique esperando com muita paciência que Jesus vai agir. Sabe quando? Nunca. Não se disponha não levante, não pague preço, não busque a Deus, não faça alguma coisa não. Fique nessa confiança que a igreja está orando, fique nessa confiança que fulano está orando, fique na confiança que alguém está jejuando, que alguém está buscando no monte por você. Fique esperando. Meus irmãos, hoje as pessoas não estão orando nem por si mesmas. Eu sei por mim, eu vou orar, oro por um, para o outro, quando eu acabo a oração, eu esqueci de orar por mim, não deu tempo. Às vezes eu não oro, porque se alguém não orar por mim, se a igreja não orar por mim, às vezes eu fico sem orar por mim, mas eu não deixo de orar pela vida dos irmãos. Daí eu pergunto, será que você está orando pela tua vida? Será que você está orando pela tua causa? Sabendo ou não, Deus ele sabe se você está orando ou não. E a Bíblia diz que cada um vai receber segundo as suas obras, segundo os teus feitos. É que fulano é bonzinho, fulano é uma benção. Para Deus não tem esse negócio não. Tem pessoas aí no mundo afora que estão orando para Deus salvar o cão, porque o cão não é tão ruim quanto parece. Talvez pode não ser ruim para ele, mas para nós, para o povo da Bíblia, para a igreja, ele é o nosso adversário, ele é o nosso inimigo, adversário de Deus. Nós temos que mandar fogo nele e mandar ele para o inferno, onde é o lugar dele. Alguém está entendendo a palavra de Deus? Eu anotei aqui, quer ver por exemplo, por que Cristo, no verso 2, no verso 3, ele vai elogiar, que é o momento do elogio à igreja de Éfeso. Por que Cristo ele vai elogiar? Primeira coisa, ele elogia a igreja de Éfeso porque por a igreja trabalhar com afinco. A igreja de Éfeso tinha todos os problemas, mas em questão do trabalho, a igreja estava empenhada no trabalho. A igreja não abria mão do seu trabalho, não abria mão da obra. A segunda coisa, o segundo elogio, a igreja ela perseverava. E a igreja tinha paciência, ou seja, ela perseverava com paciência. Vinha os ventos, vinha a tempestade, mas a igreja estava perseverando. A igreja dizia: Senhor, me dá paciência para mim perseverar no meio da tempestade, no meio das provas, no meio da angústia, no meio de tudo que está passando. Hoje a gente vai orar, a nossa oração é: Deus me abençoa, Deus me dá vitória, Deus me cura, Deus faz um milagre. Espera aí, o que nós estamos pedindo a Deus concernente sermos um instrumento, ser ali um vaso, ser uma ferramenta na mão de Deus? O que nós estamos pedindo acerca da obra da seara de Deus? Deus, me faça ali um
colhedor da tua seara. Me faça, Senhor, um instrumento, me faça um pescador de alma. Deus, me faz um caçador de alma. Deus, usa minhas mãos para curar, para libertar, para expulsar demônios. O que nós estamos pedindo acerca da seara de Deus? Eu quero dinheiro, eu quero bênção, eu quero vitória. Continue pedindo bênção, vitória. Continue sendo hipócrita. Sabe por quê? Porque Jesus, lá no capítulo 6, verso 33 do Evangelho de Mateus, Jesus ele fala: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas demais coisas que vós necessitam eu vos acrescentarei. Continua buscando as demais coisas, esquece do reino. Você vai ver para onde você vai ver para onde as demais coisas vai te levar. Você vai ver que as demais coisas vai se tornar uma âncora e vai te levar para as profundezas do inferno. Desculpa falar dessa maneira, mas nós precisamos despertar. Nós somos instrumento, nós somos vaso, nós somos alma, nós precisamos pedir munição, nós precisamos pedir poder de Deus para nós enfrentarmos o mundo. Como que nós vamos para uma guerra com a espada grossa, que não tem mais corte? Nós vamos lutar com quem e vencer quem? Como que nós vamos para uma guerra com uma arma quebrada, que não tem munição? Como que nós vamos para uma guerra sem armadura, sem estar revestido? Hoje qualquer coisa é nervoso, não tem mais paciência. Hoje qualquer coisa eu quero bater, eu quero brigar, vou matar. Qualquer coisa eu vou separar, qualquer coisa eu vou embora, qualquer coisa eu vou viver minha vida. A segunda coisa da igreja de Éfeso: perseverança e paciência, que o próprio Deus enxergava. Eu tenho visto a tua paciência e a tua perseverança. Será que Deus está vendo isso em nós? Terceira coisa que a igreja de Éfeso não fez e que Deus observou e o Senhor falou, a terceira coisa: eu tenho visto que vós não toleram os maus. Vocês não tolerais as pessoas más. Dá a impressão que hoje parece que nossos amigos, quanto mais pior, quanto mais terrorista, quanto mais problemáticos, quanto mais da pesada for, parece que a gente tem prazer de tirar foto, de andar, de estar junto. Parece que tudo que é ruim a gente está tolerando, parece que tudo que é ruim é bom, parece que causa status, parece que impacta. Não, eu estou com um cara mau, então os outros vão ver e não vão mexer comigo porque vai achar que eu também sou mau. A igreja de Éfeso não tolerava pessoas más. A igreja de Éfeso não tinha aliança. Pastor, mas é uma alma, mas é uma vida, o senhor sabe, é? Lê a primeira carta no capítulo 2, primeira carta de João no capítulo 2, lá no versículo 9 e 10. O evangelista João, ele fala que se alguém vir ter contigo na tua casa, que não segue a mesma doutrina que você, João ele disse: não receba em casa e nem saudai o tal, para que vós não tenhais comunhão com ele. Então, se eu estou do lado de pessoas más, é certo que eu sou tão mau quanto ele. Se eu estou andando do lado de pessoas prostituta, é sinal que eu sou tão prostituta quanto ela. Se eu estou andando do lado de pessoas que andam usando maconha, cocaína, cachaça, qualquer que seja, se eu estou do lado, é meu amigo, é meu colega, quem sabe Deus vai fazer uma obra, é sinal que eu estou no mesmo nível daquela pessoa. Quer que Deus faça a obra, pega o nome, pega uma foto, dobra o joelho, ora, jejum e peça para Deus libertar, mas não ande junto, não blasfeme o nome de Deus. Lama sube a candarábia, surimianda na baia. É uma alma
que preocupação que você está com alma, hein? Será que você está preocupado com a tua alma? É fácil a gente defender as pessoas quando nós temos interesse nelas. Ai, quem sabe, eu sou crente, mas ela não, né? Estamos namorando, quem sabe Deus me usa para salvar ela. Eu sou crente, mas ele não, quem sabe Deus me usa para salvar ele. Ô seu infeliz filho do diabo, a Bíblia diz para nós que não há comunhão entre luz e trevas. Não há comunhão. Você é luz, mas ela é linda, pastor. Que mulher, que corpo lindo, que beleza, que pele. Lê Juízes. Oh meu pai, minha mãe, como eu amei aquela mulher, que mulher linda. Eu gosto dela, meus pais, porque ela agrada os meus olhos. Puxa vida, meu filho, mas você é israelita. Você é temente a Deus. Aquela mulher, meu Deus do céu, aquela mulher é inimiga, aquela mulher é dos piores povos da terra, aquela mulher é uma filisteia, ela é inimiga nossa. Não, meu pai, não, minha mãe, quem sabe Deus faz a obra, né, por intermédio de mim. Eu quero ela porque ela agrada os meus olhos. Como morreu a ovelhinha sábia, morreu cega. Por quê? Porque agradava os seus olhos. Meus irmãos, nós só erramos por tolice. Nós só erramos porque as coisas trazem para nós prazer. Porque se nós não quisermos errar, nós vamos examinar aqui a palavra de Deus, nós vamos estudar a palavra de Deus analiticamente, não numa visão panorâmica, a longa distância, não, analiticamente, detalhado. Nós vamos aprender com a palavra de Deus e tenha certeza que nós não vamos errar, nós não vamos tropeçar em nenhuma pedra, nós vamos romper cada dia mais em direção ao céu, com a glória, com o poder, com a presença de Deus na nossa vida, porque a palavra, ela vai ser lâmpada que vai iluminar os nossos pés, vai ser luz para o nosso caminho. Nós vamos chegar à glória com a presença de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós precisamos observar a quarta coisa que eu anotei aqui. Deus, Ele olha lá de cima e Ele vai analisar que a igreja de Éfeso, ela conseguiu examinar com cuidado as alegações dos falsos apóstolos. Não é o que está escrito aqui no verso de número 3? Eles colocaram os que diziam ser apóstolo à prova. Só que na hora da prova, eles foram reprovados. Eles saíram, eles fugiram. Quantos do nosso meio que nós colocamos à prova na oração? Teve obreiro da igreja aqui, que um dia que eu falei, nós vamos orar a partir de hoje, 1 hora, vai ser assim, vai ter oração, assim não sei o que. O que andava menos corria, só faltou pular pela janela, parece um monte de rato fugindo, um morcego fugindo quando viu a luz. Não, presbítero, não quer oração. Não dou conta não, vou orar 1 hora, o que é isso? Vou virar crente agora? Desculpa falar assim, mas é o que acontece. As pessoas acham que orar vai endemonizar a pessoa, orar vai levar a pessoa para o inferno. Quantos obreiros que você quer ser obreiro? Não, Deus tem um chamado. Tá bom, vou te pôr a prova. Vamos lá, você vai ser obreiro, mas primeiro você vai passar pela prova. Primeira, segunda, terceira situação, a pessoa, não dou conta não, some. Não dá certo não. Aí eu falo, uma pessoa dessa, qual o compromisso que tem com os céus? Que compromisso que tem com Deus, com a Bíblia? Será que uma pessoa dessa quer ir para o céu? Um crente que não ora, um crente que não dobra o joelho está igual um veludo, está igual esse lenço meu aqui, passadinho, lindo. Um crente desse, qual o compromisso que ele tem com o céu? Que experiência que ele tem com Deus? Joelho de crente tem que ser igual esse negócio rústico aqui, joelho de crente tem que estar com calo, tem que estar escuro, preto, tem que arrancar o couro.
meu joelho, porque é não sei o quê, porque as pessoas vão me ver no banco, vão me ver não sei o quê. Lógico, com essas roupinhas, com esse shortinho até aqui, com essa mini saia. Crente não usa mini saia, crente não usa shortinho, crente usa roupa de crente. Crente tem que ter pudor. Então, você quer ver qual pessoa é crente? Ô pastor, essa irmã é uma benção, esse irmão é uma benção, vem aqui na minha casa todo dia, almoça comigo, vem aqui em casa, toma café da tarde, vem aqui em casa, janta. Esse crente é uma benção. Puxa, como é bom a gente estar do lado de pessoa abençoada. É uma benção. Se chegar isso lá na sua casa, presbítero, se chegar lá, evangelista, pega o camarada, diz para ele: ô meu irmão, sei lá, estou meio assim, vamos dobrar o joelho aqui, vamos orar um pouco, vamos fazer uma horinha de oração comigo. Pastor, já estou quase mandando esse homem embora, essa mulher embora, porque todo dia chega aqui, é aquela conversinha. Você quer mandar ele embora? Fala para ele, quando ele chegar na tua casa, fala para ele orar contigo. Vamos orar, dobra o joelho, vamos fazer uma horinha de oração. Vamos orar um pouquinho, vamos clamar a Deus. Eu quero que você ore por mim, pela minha família, que está a minha causa. Ora comigo, dobra o joelho aqui do meu lado, vamos orar. Imagino eu que vai ser a última vez que ele vai na tua casa, porque o interesse dele é pela comida, o interesse dele é pelo que você põe na mesa, o interesse dele é ficar ali, com melzinho, com palavrinha, te enganando, falando que Deus é bom, que Jesus é maravilhoso. Mas quando você colocar ele para dobrar o joelho para orar, ele vai pular longe. É capaz de dizer: olha, alguém me ligou, alguém mandou uma mensagem, eu tenho que ir em tal lugar. Ele vai cair fora. Então quando você vier, vem com o tempo que nós vamos orar. Ele vai sumir da tua vida. Por quê? Porque hoje o povo não quer. Faz isso, presbítero, faz isso, irmão, faz isso. Isso é um conselho, pode fazer. Ai pastor, tem gente que vai lá em casa, a perturbação, é crente, mas não dá, não sei mais o que eu faço. Põe ele para orar, você vai ver se ele vai na tua casa mais. Crente que é crente, ele ora. Crente que é crente, ele está pronto para qualquer coisa, não importa o lugar. Ele dobra o joelho, ele manda fogo no cão. Agora, se não quiser, se ele der no pé, fala: isso é endemoniado, isso está só me enganando. Então, coloca a prova. Foi o que a igreja de Éfeso fez, colocou os camaradas. O que aconteceu? Foram reprovados. A outra coisa, a quinta coisa, sofre sem desistir. Ou seja, a igreja de Éfeso passou pelo dia mau, mas a igreja de Éfeso, ela não desistiu, ela não desanimou. E como eu falo para os irmãos, nós todo dia nas nossas orações nós temos que pedir para Deus nos revestir de toda a armadura de Deus. Sabe por quê? Porque nós estamos num campo de batalha. Todos os dias há uma guerra, todo dia o inimigo se levanta. Então nós precisamos estar revestidos com toda a armadura de Deus, para que se o inimigo venha nos atingir, nós iremos receber livramento. Os dardos, as setas do inimigo vão cair por terra, e nós então vamos continuar de pé, porque Paulo ele fala isso lá no capítulo 6 de Éfeso. Ele fala para nós nos revestir com toda a armadura de Deus, revestir mesmo, para que nós possamos combater com ímpeto contra o nosso adversário, e depois de ter combatido e ter vencido, nós permanecermos de pé para sermos coroados. Então nós precisamos disso, nós precisamos desse revestimento, nós precisamos estar na oração, no jejum, nós precisamos estar confiantes em Deus, porque a luta vem, mas a luta vai passar. Que o Senhor Deus, pela sua infinita graça, pela sua infinita misericórdia, Ele possa te abençoar, Ele possa te dar força, Ele possa te dar graça, para que você continue rompendo, para que você continue cada dia mais indo adiante, e saber que fiel é Deus que te fez a promessa, e Ele irá cumprir na tua vida, mediante a tua disponibilidade, a tua disposição para buscá-lo, para servi-lo. Amém? As horas foram embora, as palmas bem alegres para Jesus. Que Deus te abençoe.